Boa tarde, Brasil! Vocês estão se divertindo? Vamos ver, energia, gente! Vamos lá! Muito bom. Bom, eu estou super animada e acho que é o máximo eu estar aqui de pé nesse palco perante esse público tão bacana. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês, olha. Eu viajo o mundo todo. E eu já fiquei aqui de pé em muitos palcos do MAMA, em diversos países diferentes. Mas é a primeira vez que eu venho para o Brasil. E o que eu já vi nessa última semana aqui no Brasil é simplesmente singular. Eu já vi um campo enorme de oportunidade e de crescimento. E eu vejo pessoas super animadas, sem mencionar ainda a gentileza do povo brasileiro e a energia contagiante que a gente encontra por aqui. Meu nome é Karen, eu sou vice-presidente global de marketing de produto do AppsFlyer. Eu estou na AppsFlyer já há 6 anos, mas no total eu tenho trabalhado nesse setor há 8 anos. Agora, se vocês, como eu, né, já estão nesse setor há um tempo, eu sei que vocês vão concordar que o crescimento, né, desse marketing, esse marketing de produto nunca foi fácil. Sempre temos que bater metas agressivas. E temos que começar tudo de novo a cada mês ou a cada trimestre. E nesses últimos anos, os marqueteiros tiveram que lidar com muitas crises. Covid, pós-Covid, mudanças na lei de privacidade, né? Reviravoltas econômicas, tensões políticas. Nossa, uma porção de coisas. Mas hoje é muito, muito mais difícil ainda. O Gal começou o dia hoje falando que as principais forças que nos afetam hoje, uma dessas principais forças é a perda de sinal. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito esse termo. O que a gente significa quando falamos de perda de sinais? O aspecto mais importante da perda de sinais é a perda dos nossos identificadores, iOS, sei lá. Mas o que nós vamos ver com o AdID, o Sandbox, nós vemos, né, o desmoronamento dos cookies de terceiros. Mas a parte mais óbvia da perda de sinais é que é um ecossistema que depende desses sinais para funcionar. Esses identificadores, né, é uma linguagem não oficial que é usada em todos os componentes e peças que trabalham nesse ecossistema que nos permitem otimizar as campanhas, né, ter alguns públicos como alvo. Agora, a perda desses sinais significa muito mais do que simplesmente uma perda de dados, porque impacta a base do modo como nós funcionamos como setor. E perda de sinais também tem um grande custo, como podem ver, porque ele faz com que a realidade fique nebulosa, reduz a confiança, prejudica o nosso crescimento e ainda assim a gente tem que ir de encontro àqueles objetivos agressivos. Agora, há algo interessante que temos que saber quando falamos sobre, né, a perda de sinais identificadores. Olha, eles não estão totalmente perdidos. Antes, né, do ATT, nós tínhamos 80% do índice de IDFA. Hoje, nós temos só 25% dos Idea Phases. E à medida que a gente reconhece isso, é que foi uma queda drástica e não é marginal. E por que isso é importante? O que podemos fazer com 25% de Idea Phase? Esses são dados com grande granularidade que podemos usar para modelagem. Agora, além da perda de sinais, e o Gal já mencionou isso, há muita fragmentação de dados. E a fragmentação de dados existe em diversas áreas. Existe fragmentação de dados nos sistemas operacionais. Olha o que aconteceu com o iOS desde o lançamento do iOS 13 há 3 anos e meio atrás. Nós vimos um aumento da fragmentação de dados no iOS, certo? E há fragmentação em todos os diferentes ad networks. Alguns ad networks click-based ou outros
usam modelos diferentes que têm uma própria abordagem à privacidade. Também espera-se que a gente enxergue uma fragmentação dentro das App Stores. A Cores, nesse momento, está criando um ambiente em que mais App Stores vão surgir. Então, pense em acrescentar o Ad Dynamics na sua estratégia de dados. E não se trata apenas das App Stores ou dos Ad Networks. Pense no Scan, que é o SKA Network. Por que essa rede é mais adotada? Por que essa rede SKI é a sua única fonte de verdade para o iOS? É uma boa pergunta, certo? É isso que a gente esperaria. Por quê? Porque a Apple adotou uma abordagem de dar sinais de delay. Ainda assim, a infraestrutura deles foi feita para gerenciar dados em tempo real. Então, essa rede SDA não funciona no modo como a gente opera nesse ecossistema. Com fragmentação de dados, fica cada vez mais difícil achar sucesso nessa escala. E as coisas vão ficar ainda piores. Nós veremos um aumento da regulamentação, os manifestos de privacidade, as leis com relação ao mundo digital. E teremos que nos adaptar a modelos diferentes, certo? Olha, vamos ali para frente, ainda não chegamos ali. O sandbox de privacidade, o Meta OEM, Google OEM, CAP, são muitas palavras para muitos de nós, não é? Então, como é que os marqueteiros conseguem superar a perda de sinais enquanto ao mesmo tempo mensuram efetivamente os ROAS? Como é que podemos lidar com todas as estruturas diferentes e que sempre mudam? E mais importante, como que tudo isso pode ser realizado ou tomarmos uma ação com relação a tudo isso? A única maneira de tentar entender a realidade de mensuração complexa nessa era de privacidade será através da categorização ou da abertura dos seus diversos componentes um a um. Bom, vamos colocar a prioridade aqui, Vamos falar com os sistemas operacionais. Bom, temos agregação, atraso nos sinais. Em 2023, nós vimos um conhecimento um pouco maior com relação ao Ad Networks e os NMBs, com relação a todas as mudanças que ocorreram nos iOS. E com os scams, nós aumentamos e melhoramos as capacidades. Na verdade, estamos observando as instalações não orgânicas de iOS tendo um aumento de 9% ano a ano desde 2023, depois de um salto de 50% que deu em 2022. Por outro lado, nós temos o Sandbox. Enquanto hajam muitas semelhanças entre o Scan e o Sandbox, ainda existem muitas diferenças. Com o Sandbox, não há consentimento do usuário. E incluem algumas capacidades tanto para atribuição, targeting e retargeting. E o rollout do Sandbox vai ser mais suave do que aquele com o ATT. Mas ainda representa uma mudança impressionante que leva tempo para que a gente ajuste a ela. Então, no final, quando se trata da rede SKA e Sandbox, os dados ainda estão incompletos, atrasados e limitados, mesmo no Scan 4. E ainda há muitas fontes de uso de dados. E ainda assim, ainda existe uma falta total de padronização. Então, para tentar desvendar isso ainda mais, precisamos de modelagem. Modelagem não é uma coisa nova, o modelamento já existe há muito tempo. E, visto que os dados são, na maioria, determinísticos, a gente não precisava tanto de modelagem. Mas, na realidade de hoje, a modelagem é importante para preencher os gaps da atribuição. E, ainda assim, a modelagem não infringe a privacidade. O modelamento, assim como muitas outras empresas que fazem atribuição, conversões, LTV,
a modelagem mixed media e implementaridade. Do outro lado, nós temos parceiros de mídia e eles também estão alavancando a modelagem. Vemos a Meta, a AEM, o G-Braid com o Google e as intersecções que são feitas pelo Snap e pelo TikTok. Além das necessidades de modelagem para ficar condizente com a modelagem, há outras necessidades, porque com o IA, a modelagem ficou 100 vezes melhor. Então, soluções inovadoras foram desenvolvidas para preencher as lacunas nas atribuições de iOS, mas criou um outro problema. Há mais fragmentação e fontes adicionais que é quase que impossível lidar com isso. Então, como é que nós, o AppsFlyer, abordamos esse desafio? Para ilustrar a complexidade da realidade de mensuração de hoje, nós vamos passar por um campo um pouquinho mais técnico. Isso aqui é o Sandbox. E quando eu falo em Sandbox, eu só me refiro ao Sandbox para o celular. E quando eu falo em Sandbox para o celular, eu estou falando sobre o API de atribuição. E quando eu falo sobre a atribuição da API, eu não estou falando da atribuição completa. Eu apenas estou me referindo ao serviço de agregação. E para conseguir fazer isso, existem muitos processos que devem acontecer. Em primeiro lugar, precisamos estabelecer um serviço que tenha um endpoint no dispositivo do usuário para a gente poder ter um bom caminho. Então, precisamos fazer a criptografia e colocá-lo num ambiente de batch na nuvem. E depois, precisamos pegar as chaves para resolver a criptologia. Uma vez que isso está feito, você consegue resolver as atribuições. E é apenas só depois disso que você consegue colocar os dados no Data Warehouse e coletar os insights através de uma ferramenta de visualização de dados. Então, isso aqui seria um serviço de agregação do Sandbox. Mas, sabem de uma coisa? Há mais ainda. Estamos construindo um estúdio do Sandbox para você poder configurar o que você quer medir dentro do Sandbox. E certamente ainda temos o iOS, e com o iOS você tem o Scan, que também tem o estúdio de convergência e integração dos seus parceiros de mídia. E é claro que você tem os App Search Ads, que é um outro API que nós vamos que vai nos dar dados deterministas que você tem que integrar e receber os dados num último clique de atribuição. E há mais partes ainda no iOS, não acaba por aqui. Talvez você esteja rodando com outras soluções avançadas, como aquelas que nós temos para o Snap e para o TikTok. E separadamente, ainda temos o ID, Failure Data e dados de prognósticos. E nós temos outras atribuições, um motor de atribuição com o Referral do Google. E em cima disso você tem os dados de modelo para compensar pelos valores do scan. Isso aqui pode ser Geomodeling ou LTV Modeling. Mas você quer entrar no mesmo sistema para que você possa fazer a computação precisa do scan. E depois você tem a proteção para a atribuição. E rapidamente você começa a ver que isso está se tornando muito complicado. Mas não se trata apenas da gestão dos dados, não é essa somente a questão. O desafio é como é que você tem uma visão única do seu quadro de marketing. No AppsFlyer, nós acreditamos que você precisa ter uma verdade única para tudo isso, uma visão única, uma maneira de marketing. Bom, o produto tem a sua visão no seu negócio. A parte de finanças também tem uma visão. Marketing, portanto, também precisa dessa mesma visualização. Como é que você vai tomar decisões se você não está confiante com relação aos seus dados? Como você terá um lugar à mesa com a gestão se você não tem confiança no resultado final?
Desde que lançamos o nosso Single Source of Truth e os nossos clientes adotaram, estamos vendo resultados incríveis. Na média, um apps vê um aumento de 62% em receita, 40% de decréscimo em ECPI e 29% de elevação em atribuição. Aqui está uma citação do Chris Kim, que é o diretor do User Acquisition do Mobility Aware. Ele disse: nós incorporamos o AppsFlyer, ou SSOT, como um novo sinal para os nossos esforços de otimização. O impacto não apenas foi mensurável, mas certamente muito impressionante. Essas foram palavras dele e não minhas. Portanto, nós já falamos sobre como nós criamos esse Single Source of Truth, SSOT. Falamos sobre o iOS e, em breve, vamos incluir tudo que há para ser incluído no Android. Mas à medida em que a gente vê que agora nós temos mensurações, precisas no core, a integridade agora da sua decisão pode estar em risco. Bem, assim como a mensuração é importante, os sinais são gerenciados acima da sua mensuração e também são importantes. Eles estão no centro dos seus parceiros. Você precisa de uma máquina forte, que possa operar em tempo real nessa escala para ajudá-lo a gerenciar todos os sinais. E falamos sobre perda de sinais, certo? À medida em que a indústria vai perdendo os sinais, há necessidade de criarmos novos. Esse Single Source of Truth, SSOT, é um sinal que você pode confiar. É um sinal que você pode colocar nos seus modelos. E não vamos terminar com o SSOT, queremos criar novos sinais para você. Recentemente, nós nos conectamos com um Ad Networks no ecossistema para desenvolver e enriquecer os vibes. São novas métricas que permitem que você tenha um entendimento melhor de como os usuários interagem com os seus aplicativos. Não se trata apenas de sinais, estamos criando um novo padrão. Queremos que todos os parceiros adotem os mesmos padrões. E também existem sinais de complementaridade e modelamento de Media Mix. E, finalmente, pensem sobre todos os aplicativos que ficam no topo desse stack. São aplicativos que você constrói in-house e outros, e todos os aplicativos de terceiros que são facilmente encontrados no App Marketplace. Eu vou dar alguns exemplos. Se nós acreditamos no AppsFlyer, então podemos alavancar os dados de uma forma única para construirmos alguma coisa para aqueles mercados que ninguém poderia fazer melhor. Então nós vamos fazer isso. Vamos adotar uma solução do App Store. Eles têm 65% do mercado. Então, nós estamos ali em cima de datasets maciços. E isso nos coloca numa posição singular de rodar machine learning em cima desses dados, certo? Para encontrar anomalias e instâncias de anomalia. Um outro exemplo é a nossa solução analítica de criativo que nós lançamos o ano passado e vimos uma grande adoção. Estamos usando IA para quebrar criativos e todos os componentes que estão presentes nos criativos para que vocês possam otimizá-los. Portanto, existe uma aplicação que fica nessa pilha que o AppsFlyer entrega. Existem outras aplicações que vocês estão entregando in-house. Pensem sobre toda a modelagem que vocês fazem com os dados do App Store. Vocês fazem previsões em termos de incrementalidade e LTV. E muitos de vocês têm sistemas de automação beta que os dados da plataforma têm que alimentar. E, finalmente, há muitas empresas que estão surgindo que querem criar eficiências para o seu negócio. E eles precisam de acesso aos dados para que possam fazer essa tarefa. Então, com seu consentimento, vamos permitir que essas empresas destravem todas as inovações no marketplace. Então, não importa quem é que desenvolve os aplicativos, contanto que eles fiquem sobre o mesmo stack. Então, para resumir, a atribuição é
uma das áreas complexas, mas mais importantes para os marqueteiros hoje. Não importa, né, se a mudança digital está aqui, não importa se esses sinais, né, vão desaparecer, mas ainda estamos aqui. Estamos aqui para retirar a complexidade das suas mãos, para que vocês possam continuar a ter dados e sinais mais facilmente. Essa é a base de tudo, porque isso traz confiabilidade nos modelos a despeito da perda de sinais. Isso permite escalarmos a despeito do aumento da fragmentação. Ele tem modelos IaaS sem comprometer a privacidade do cliente. Cria confiança, mas mais importante ainda, permite que você tome as decisões certas que vão lhe permitir, né, fluir no seu trabalho. Então, Brasil, eu queria dizer alguma coisa em português brasileiro, mas eu acabei esquecendo o que eu ia dizer. Mas eu vou tentar assim mesmo. Brasil, apaixonada por você. Thank you so much.